Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Gustavo Ribeiro e hoje nós vamos discutir o capítulo 3 do livro Diagnóstico Psicanalítico de Nancy McWilliams, que é um capítulo que trata de níveis de desenvolvimento da organização da personalidade. Bom, de antemão, eu já vou pedindo desculpas a vocês pelos possíveis ruídos que vocês vão ouvir aí no ambiente. Eu estou gravando aqui, como vocês podem ver aqui na janela do meu consultório. Tirei um pequeno intervalo aqui entre os atendimentos para tentar registrar essa reunião e que a gente possa dar seguimento aos estudos desse livro, lá do nosso grupo de estudos do Núcleo de Estudos Psicodinâmicos. Portanto, se vocês de vez em quando ouvirem ruídos de carro aí, alarmes, escapamentos, peço que desconsiderem por gentileza. Bom, para quem ainda não conhece o nosso grupo de estudos, vocês podem entrar em contato através lá do grupo de WhatsApp do canal do YouTube, ou vocês podem também acessar a nossa página no Instagram, que é núcleo.estudos.psicodinâmicos, e lá você pode mandar um inbox que aí eu ofereço mais informações a vocês. Como eu tinha dito, o tema do nosso encontro de hoje, que não pôde ocorrer de forma síncrona, então eu estou gravando para que vocês possam assistir no formato de videoaula, é o capítulo 3, intitulado Níveis de Desenvolvimento da Organização da Personalidade. Então, vamos partir aqui com alguns objetivos gerais desse capítulo, até para a gente ir contextualizando aqui no nosso estudo sistematizado desse texto. Eu pontuei aqui dois aspectos que eu considerei mais importantes como objetivos gerais. O primeiro objetivo seria, então, apresentar um panorama geral das abordagens diagnósticas em psicanálise. Acho que vocês já devem ter percebido, quem esteve comigo na discussão do capítulo 1, do capítulo 2, que essa autora tem um posicionamento pessoal e que esse posicionamento pessoal envolve a interação e a integração entre muitas correntes de psicanálise. Então ela não é uma autora tipicamente freudiana, ela não é uma autora lacaniana, ela não é assim uma autora tipicamente kleiniana, mas ela traz, ao mesmo tempo, criticando e discutindo várias abordagens dentro de psicanálise para compor a visão particular dela de diagnóstico como psicoterapeuta e como autora. Então penso que ela vai aqui apresentando assim um panorama geral dessas abordagens diagnósticas dentro da psicanálise, obviamente de acordo com a leitura dela, né? E um outro ponto que eu queria destacar também, que eu percebi como um objetivo geral, foi considerar quais são as principais dimensões úteis na formulação do diagnóstico psicodinâmico. Então ela nos entregou aqui nesse capítulo alguns, eu vou chamar assim de pontos-chave, assim de referência, pontos assim balizadores para que a gente possa nortear a nossa hipótese diagnóstica junto ao nosso paciente. E aí eu sistematizei isso aqui em 5 pontos-chave, em 5 pontos balizadores, que eu vou citar aqui antes de toda a minha exposição, mas eu acho importante já deixar isso em mente. O primeiro deles, eu vou colocar aqui inclusive em forma de pergunta. Qual é a sua preocupação central? Então, eu estou me referindo aqui à sua, no caso, ao paciente, né? Qual é a sua preocupação central? É segurança, autonomia ou identidade? Vocês vão ver que para cada uma dessas perguntas que eu estou colocando, isso aqui também está no resumo do texto lá no final, tá, gente? Não fui eu que inventei isso aqui, não. É só uma síntese que eu fiz aqui. Para cada uma dessas perguntas, tem algumas categorias de respostas que, conforme você identificar isso junto ao seu paciente, vai nortear o seu diagnóstico. Então, veja que interessante. Então, qual é a preocupação central do paciente? Segurança, autonomia ou identidade?
qual é a experiência de ansiedade que ele revela? A experiência de aniquilação, de separação, de medos de punição ou de ofensa ou perda de controle? Então, vejam que são níveis de experiência de ansiedade muito diversas. E cada uma delas nos apontará para alguma modalidade de caráter, de estrutura. Terceira, quais são os conflitos de desenvolvimento desse paciente? Então, é um conflito de características simbióticas, de características de separação / individuação, ou é um conflito tipicamente edipiano? Vejam que quem está acompanhando as discussões aqui do grupo já começa a perceber algumas linhas de distinção aí, por exemplo, entre estruturas neuróticas, psicóticas, ou características border, e tudo isso com base nas respostas que vão sendo dadas a esses pontos balizadores que eu estou colocando aqui, né, que a autora traz. Quarta pergunta. Quais são as capacidades relacionais de objeto desse paciente? São capacidades, vejam as expressões monádicas, diádicas ou triádicas, ou seja, de apenas um, de dois ou de três, de triangulações, portanto, né? Então isso já vai nos apontar, como eu falei, para quadros clínicos distintos. Quinta pergunta, qual é a sensação do self que o paciente traz, que ele apresenta a você, né? É uma sensação de self sobrecarregado, conflituoso ou responsável. Então vejam que só da gente pontuar aqui essas 5 questões como pontos chaves, como dimensões úteis na hora de formular o diagnóstico, a gente vê como que a autora integrou diferentes teorias, dentro da própria psicanálise, obviamente, mas diferentes teorias, né? Ela integrou aqui teorias da escola de relação objetal, teorias aqui mais tipicamente freudianas, teorias da psicologia do self, né, de Kohut. Então, ela vai, assim, meio que fazendo uma... Aí eu falei para vocês que ia passar um escapamento alto a qualquer hora, né? Mas ela vai fazendo, assim, uma costura, né? Uma costura das diversas teorias em psicanálise para montar a sua visão particular, enquanto pesquisadora, enquanto escritora também. Então esses foram os objetivos gerais, né? Assim, acho que era apresentar essas diferentes abordagens e mostrar esses pontos balizadores básicos que a gente precisa ter em mente quando a gente está produzindo um diagnóstico. Então, vamos passar agora assim a uma... eu vou fazer comentários aqui de partes do texto, tá, gente? Claro que, para quem pegou o vídeo assim, talvez não está entendendo direito o que eu estou falando, eu vou recapitular que eu estou tratando aqui do livro Diagnóstico Psicanalítico da Nancy McWilliams, né? Estamos no capítulo 3. Então eu vou pegar aqui e vou fazer alguns comentários de pontos do texto que me chamaram a atenção. É um capítulo mais extenso do que os outros que a gente estudou até agora, então logicamente que eu não vou conseguir alcançar todos os aspectos que foram citados, né, no capítulo, mas pelo menos aqueles que eu achei que foram mais relevantes. E claro que se eu esqueci alguma coisa que você considerou importante, por favor, coloque aí no campo dos comentários desse vídeo para que a gente possa estabelecer esse diálogo, essa interação a respeito do estudo. Então vejam que lá na introdução do capítulo 3, na página 64, a autora estabelece uma crítica ao modelo pulsional freudiano. Vocês já devem ter visto isso também nos capítulos anteriores. Se não me engano, no capítulo 1, capítulo 2, ela também vai dando umas espetadas assim, nesse modelo. Não é que ela despreze a teoria freudiana de forma nenhuma, ela está sempre retornando a importância das contribuições históricas de Freud,
mas ela já mostra que, na visão dela, como que o modelo pulsional, baseado nas fases do desenvolvimento infantil, então, para ela já é um modelo assim muito simplista. Então ela vai dizer assim na página 64, abre aspas, muitos escritos psicanalíticos sobre a personalidade concluíram que, quanto mais precoce é a fase em que está situado um obstáculo do desenvolvimento, ou seja, uma fixação, mais perturbada é a pessoa. E ela vai dizer assim, essa crença é uma exagerada simplificação e, de certa forma, é simplesmente errada. É isso que eu estou dizendo. Ela é uma grande crítica desse modelo pulsional que diz assim, como eu já falei para vocês nos outros encontros, tem lá os pontos de fixação da esquizofrenia que são na fase oral, os pontos de fixação da melancolia também na segunda etapa da fase oral, depois na fase anal você tem os pontos de fixação da paranoia e da neurose obsessiva, e depois na fase fálica você tem histeria, fobias, etc. Então, quanto mais arcaica for a fase do desenvolvimento, teoricamente mais grave seria a patologia por conta da regressão da libido a fases mais anteriores. Então, ela está colocando aqui que isso é uma simplificação muito exagerada. De fato, a gente não pode dizer que toda esquizofrenia é mais grave do que uma neurose qualquer, né? A gente não pode dizer que toda psicose é necessariamente mais grave que uma neurose. Há neuroses que vão se manifestar de forma muito mais grave do que certos quadros psicóticos. Isso depende muito de alguns parâmetros que a gente vai discutir daqui a pouco, mas não dá para fazer essa generalização, né? Achar que todo caso de psicose é mais grave, mais difícil de tratar do que todo caso de neurose. Isso é uma afirmação rasa e muito generalizada. Então, ela segue aqui, né, nessa crítica, dizendo assim, que atualmente os modelos diagnósticos têm dado menor ênfase à profundidade da fixação, ou seja, o quanto mais antiga ela é, né, como assim um indicativo de gravidade. Então, isso não tem sido feito mais atualmente. Porém, mesmo assim, ainda se reconhece a importância das vivências da primeira infância. Então, é como eu digo para vocês, ela critica Freud, mas, ao mesmo tempo, ela reconhece a importância histórica da teoria freudiana, do pensamento freudiano na psicanálise. Assim, em outras palavras, a psicanálise contemporânea, embora já tenha modificado muitas premissas elaboradas por Freud, renomeando fases do desenvolvimento, né? Por exemplo, renomeando questões, ou renomeando não, mas vamos dizer, reformulando questões técnicas, né? Mas não se pode descartar as bases do pensamento freudiano e a importância desse pensamento na psicanálise contemporânea, então até hoje. Então, como prova disso, ela vai dizer assim logo em seguida, vejam aí no texto, que parece haver um consenso entre diversos psicanalistas sobre 3 importantes fases, momentos do desenvolvimento psicológico precoce, ou infantil, portanto. Um primeiro momento seria o primeiro ano de vida até os 2 anos, que assim equivaleria mais ou menos à fase oral de Freud, né? A fase oral que foi descrita por Freud. Depois tem uma outra etapa entre os 18 até 24 meses, né? Vamos dizer aí assim, saindo do 1 ano e meio, entrando para 2 anos e indo até os 3 anos de idade mais ou menos. Essa aí também é uma segunda etapa muito marcante do desenvolvimento, com muitas tarefas a serem alcançadas pela criança. O que equivaleria mais ou menos à fase anal descrita por Freud. E um terceiro momento, que iria assim dos 3 ou 4 anos de idade
até cerca de mais ou menos 6 anos, aí, com tarefas mais complexas, né? Então, a gente está se referindo aqui, essa última fase aí que eu acabei de citar, dos 3 a 4 anos até cerca de mais ou menos 6 anos, seria algo aí da fase fálica até o período de latência. Então, o que a autora amplia considerando todas as escolas, né? Que não só não só a pulsão é o elemento-chave desse desenvolvimento, né? Fase oral, fase anal, fase fálica, é por onde está percorrendo as pulsões, né? Esse modelo pulsional. Não só a pulsão, mas também considerar outros elementos-chave que estão ocorrendo também nesses momentos do desenvolvimento que a gente acabou de falar aqui. E aí entraria noções de mecanismos de defesa que estão sendo formados, então, pulsão, mecanismos de defesa, desenvolvimento do ego, do eu, as relações com objetos, as modalidades de relações objetais, as imagens do self, o amadurecimento, afetivo e também cognitivo. Então, vejam que ela vai integrando aspectos assim de muitas correntes teóricas, né? A gente está falando aqui de pulsão, Freud, mecanismos de defesa, Ana Freud, principalmente. Relações objetais, Melanie Klein, por exemplo. Self, Heinz Kohut. E então ela vai colocando assim diversas correntes de psicanálise para conversar, e a gente passa a ver o desenvolvimento psicossexual infantil como uma coisa mais encorpada, considerando mais elementos, né? E isso é muito interessante na forma como essa autora vai assim costurando diversas teorias que a gente só estuda meio separadas, assim, né? Ou você está estudando Erikson, o desenvolvimento do ponto de vista ericksoniano, ou você está estudando o desenvolvimento do ponto de vista kleiniano, ou do ponto de vista mahleriano, ou freudiano, mas aqui ela vai juntando tudo, né? Ela junta um pouquinho de Klein, ela junta um pouco de Mahler, Freud, ela vai trazendo assim um pouquinho de tudo e considerando isso aqui no capítulo dela. No capítulo 3, né? Que é esse aqui que a gente está estudando. Então, isso é uma introdução, tá, gente? Eu vou tentar não ser muito prolixo, não ser muito detalhista, para não ficar uma coisa muito chata, mas, ao mesmo tempo, eu vou tentar sintetizar tudo que eu vi aqui de interessante no capítulo. Vamos lá, então. Em seguida, ela entra aqui numa outra seção chamada de contexto histórico, né? Então ela vai fazer uma contextualização histórica do diagnóstico do nível de patologia do caráter, né? Então ela vai voltar lá em Kraepelin. Então ela vai falar de Emil Kraepelin, né? Que foi aquele cara que... Ele foi contemporâneo a Freud, né? Ele começou antes de Freud, mas ele faleceu em 1926, então ele foi um contemporâneo a Freud. E Kraepelin ficou conhecido por ter identificado, vamos dizer assim, a esquizofrenia como uma forma de demência, né? Porém, ele considerava todas essas patologias dentro de um mesmo grupo, e ele tinha uma visão muito pessimista dessas patologias, né? Então ficava tudo muito misturado, demências precoces, doenças então assim senis, né? Esquizofrenias, assim como um grupo de demências, né? Que precisavam ser estudadas, então mapeadas, entendidas, mas que ele via assim como sem tratamento. Por isso que se atribui a Kraepelin esse pessimismo na visão sobre transtornos mentais. Então eram doenças que eram assim, conforme a idade fosse passando, elas iam só piorando e agravando, então não havia muito o que se fazer. Porém, a contribuição importante é essa ruptura com a visão religiosa. A ruptura no sentido de que os transtornos mentais eram vistos como possessão demoníaca, né? Então, a gente está vendo aqui avanços da medicina e da ciência separando a visão, então, religiosa da visão aqui médica, portanto acadêmica. Então ele tem essa contribuição importante. Sem querer desviar do assunto, mas é com Eugene Bleuler, né, que foi o mentor do Jung, que a esquizofrenia vai ser, assim, de fato,
retirada então desse grupo de patologias e entendida como uma entidade nosológica própria, né? Com aqueles 4 As da esquizofrenia lá do Eugene Bloiler, e como que ele vai explicar isso mais claramente. Então, Freud, nesse tempo aqui, como eu disse, ele é contemporâneo a Kraepelin. Então, nesse período aqui, ele vai assim ultrapassar essa nosologia kraepeliniana, né? Com o seu modelo estrutural, né? Freud, então, já com a sua teoria estrutural, a partir da década de 20. Para quem não se lembra, a teoria estrutural é aquela composta por id, ego e superego, né? Isso, eu, supereu. Que Freud vai apresentar com seu texto o ego e o id. E é esse modelo estrutural, também chamado de segunda tópica, que Freud vai começar a mostrar aqui as suas noções de defesa, né? Então ele vai falar de neurose e psicose em 1923, e um outro texto importante dele em 1924, que é a perda da realidade na neurose e na psicose. Então, nesse conjunto de textos, Freud vai tentar enquadrar a ideia de neurose e de psicose de acordo com a teoria estrutural. Então, ele tem id, ego e superego, né? Id ali responsável pelos desejos inconscientes, pela a fonte da pulsão, né? Tudo aquilo que não pode vir à tona, né? Coisa do inconsciente. O superego, perdão, como aquele que é o representante da moral, dos limites da cultura, né? Dos valores morais. E o ego aqui no meio como aquele que tem que equilibrar essa balança de opostos. Então o que o Freud vai fazer é tentar encaixar neurose e psicose nessa equação. Então o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a psicose seria, então, uma situação na qual o id prevaleceria sobre o ego e o superego. Então, haveria, sim, a preponderância do princípio de prazer e do processo primário, que levaria à ruptura. E o ego, então, não sustentaria a sua visão de realidade, né? O seu processo, o seu princípio de realidade, o seu processo secundário. Então, seria a psicose nessa equação estrutural de Freud. Já a neurose seria o oposto, né? Seria a situação na qual, então, o ego e principalmente o superego triunfariam sobre o id. Então, aquele indivíduo que cederia à culpa, à sua moralidade. Eu falei para vocês que ia tocar alarme, né? Tocou. Então, assim, aquele indivíduo que cederia à culpa, à moralidade, cederia então aos seus deveres, né, e deixaria assim os seus prazeres de lado, né? Daí essa coisa da culpa neurótica, né, típica ali dos obsessivos, etc. Os conflitos com a sexualidade também, na histeria. Então Freud está tentando alocar isso aí em termos de estruturas clínicas ali, neurose e psicose, e teoria estrutural, né, id, ego, superego. Então aqui a autora vai dizer na página 67, assim, sobre as neuroses. Ela vai falar que a terapia com uma pessoa neurótica deveria envolver o enfraquecimento de suas defesas e a obtenção de acesso ao id. Veja o que eu acabei de falar, né? De modo que as energias possam ser liberadas para uma atividade mais construtiva. Então, deveria se desconstruir, então, essa estrutura muito rígida, né? De valores morais, talvez, né? E possibilitando o fortalecimento e o acesso do id, né? Enquanto que nas psicoses, vejam, na página 67 ainda ela vai dizer, a terapia com uma pessoa psicótica deveria ter como foco o fortalecimento das defesas, e já ao contrário, né? Lá na neurose é o enfraquecimento das defesas, né? Que é a análise, né? Desconstrução das defesas. E aqui nas psicoses seria o contrário, né? O fortalecimento das defesas. Então, o trabalho com o psicótico aqui nesse enfoque passaria por fortalecer as defesas do ego. Aí eu começo a pensar mais rápido do que eu consigo falar. Aí eu fico atrapalhando tudo aqui. Mas acho que vocês entenderam, assim, essa distinção da neurose da psicose, né? Que na psicose, então, seria o fortalecimento das defesas do ego. Em busca, vejam,
ainda aqui, página 67. Em busca da cobertura das preocupações primitivas, influenciando realisticamente circunstâncias de angústia, de forma que elas se tornem menos negativas, encorajando o teste de realidade e empurrando o id de volta para o inconsciente. É interessante essa frase, né? Empurrando o id de volta para o inconsciente, como se ele quisesse sair do inconsciente, né? Ficou meio engraçado isso aqui, mas o que ela está falando aqui é o fortalecimento do ego, né? É o fortalecimento do ego, o fortalecimento do princípio de realidade, o fortalecimento dos mecanismos de defesa, né? Do teste de realidade, né? Então, substituindo mecanismos de defesa primitivos por mecanismos de defesa mais, vamos dizer assim, refinados. Então, nessa perspectiva freudiana, o tratamento da neurose e da psicose seria sim, seria nessa ótica. Não é o que se faz hoje, tá? Isso aqui é uma forma assim muito simplista de dizer, distinguir neurose e psicose enquanto tratamento, enquanto princípio de tratamento, assim, prognósticos e princípios de tratamento, né? Mas é o começo de tudo, vamos dizer assim. E aí aqui, em seguida, ela entra numa ótica aqui da psicologia do ego, né? Porque ela falou que agora, até então, sobre essa ideia de neurose versus psicose, né? Que é a proposta freudiana. E depois ela entra aqui num olhar da psicologia do ego, fazendo uma distinção entre três perspectivas, então. A ideia de neurose sintomática, a ideia de caráter neurótico e a ideia de psicose. Então, vamos primeiro esclarecer qual que é a diferença entre uma neurose sintomática e um caráter neurótico. Então, para simplificar, a ideia seria mais ou menos a seguinte. Uma neurose sintomática seria equivalente a um transtorno mental, assim, episódico. Uma pessoa, por exemplo, que desenvolveu um transtorno obsessivo-compulsivo, assim, circunstancial. Talvez por causa da pandemia, né? Essa coisa de higienização, o álcool das coisas, etc e tal. Todo mundo ficou meio assim, né? Nesse período de pandemia. Agora nem tanto mais. Ou, por exemplo, um transtorno de pânico, uma crise dissociativa, algo que foi episódico e que pode ser diagnosticado. Então, assim, é uma neurose sintomática, manifestou sintomas, pode ser diagnosticado, tratado, mas foi algo assim episódico. Já o caráter neurótico equivaleria, sim, a uma personalidade neurótica. Então, esse sujeito poderia, assim, ao longo da sua vida, manifestar múltiplas neuroses. Ele não teria, assim, então, um diagnóstico específico, um transtorno mental específico, pontual, ali, episódico, mas ele teria um caráter neurótico, uma personalidade neurótica, e ao longo da vida poderia, então, manifestar diversos episódios de múltiplas neuroses, inclusive. Então, é diferente daquele que manifestou uma neurose por um episódio de vida que viveu, e aquele que tem uma personalidade neurótica e vai manifestá-la ao longo de toda a vida, né? Então, essa é a diferença entre neurose sintomática e caráter neurótico. E a psicose é a psicose mesmo, né? É aquela outra estrutura clínica. Só para distinguir aqui essas coisas de neurose, que talvez possa ter confundido alguém. Então, o tratamento sob essa perspectiva, né? Que é uma perspectiva aqui mais da psicologia do ego, o tratamento da neurose sintomática, lembre-se, a neurose sintomática é aquela assim com aspectos de transtorno mental episódico, né? Seria determinar o conflito, ajudar o paciente a entender e processar as emoções associadas a este conflito e desenvolver novas resoluções em relação a isso. Uma questão pontual, tem bom prognóstico, tempo de tratamento assim relativamente curto, e ele é feito com base em cooperação mútua. Há um desejo do sujeito, então, de se livrar dessa neurose, desse transtorno mental pontual, vamos dizer assim, né? Falando de forma muito simplista, seria isso. Porque seria algo assim, vamos dizer, talvez até egodistônico, né? Percebido, a pessoa diz assim, mas eu não era assim, eu não quero ser assim, eu quero voltar a ser quem eu era antes. Então,
isso engaja, né, num sistema de cooperação mútua do paciente e o terapeuta, o que faz com que o tratamento tenha, então, bom prognóstico e tempo mais curto de tratamento. Já o caráter neurótico, que é essa personalidade neurótica que a gente está falando aqui, nem sempre tem essa mesma facilidade, vamos dizer assim, se é que é fácil, né, fazer isso, mas nem sempre há esse bom prognóstico, porque paciente e terapeuta nem sempre têm os mesmos objetivos terapêuticos. Esses pacientes costumam ter mais dificuldade em formar aliança de trabalho, eles sentem-se muitas vezes sozinhos ou atacados pelo terapeuta, né? As sessões costumam ser, assim, portanto, mais prosaicas. Então, se a gente for colocar, assim, numa perspectiva de gravidade, a gente poderia dizer que uma neurose sintomática seria algo menos grave, com melhor prognóstico de tratar, do que uma neurose de caráter, né? E aí, algo aí da psicose, assim, num enfoque talvez mais desafiador, se considerado aqui a teoria da psicologia do ego, né? Porque aí a psicologia do ego vai dar uma ênfase muito grande no funcionamento egóico. Então, nos mecanismos de defesa do ego, né? Na estrutura do ego. Então, obviamente que o tratamento da psicose vai ser visto sob esse enfoque como talvez mais complexo. Então, a crítica que a autora faz a esse enfoque é justamente esse inconveniente de implicar que todos os problemas, então, de caráter, as neuroses de caráter, essas de personalidade, são, portanto, mais patológicos do que qualquer neurose, né? Essa é a implicação desse modelo, o que a autora vê como negativo, né? Seria, então, assumir e generalizar, dizendo que toda personalidade neurótica é necessariamente mais grave do que uma neurose ali pontual, uma neurose sintomática, né? E essas generalizações não podem ser feitas, né? São perigosas. De um modo geral, às vezes uma personalidade neurótica pode sim ser mais grave do que uma pessoa que apresentou, por exemplo, assim, uma depressão no momento da vida. Mas o que eu estou só pontuando aqui, que eu acho que eu concordo com ela, é que isso não é uma regra. É apenas isso, não é uma regra. A gente pode até pensar assim de uma forma geral, mas não é uma regra. Então, temos que tomar cuidado com isso. Então, ela vai até dar um exemplo aqui na página 71 de que há neuroses sintomáticas que são muito mais graves do que neurose de caráter. Então, ela exemplifica isso aqui na página 71 com casos clínicos, né? De qualquer forma, eu acho que o que é importante, que eu sempre falo para vocês em sala de aula, é considerar aspectos de frequência, duração e intensidade de alguns fenômenos clínicos. Então, medo, ansiedade, tristeza, necessidade de controle, né? Necessidade de atenção, todas essas emoções e características, elas são comuns a todos nós. Mas o que nos faz sofrer por isso depende, assim, basicamente de 3 fatores: a frequência com que você precisa disso, a duração desses fenômenos e a intensidade deles. Então, eu sempre falo isso para vocês, né? Quem é meu aluno, já foi meu aluno, já deve ter me ouvido falar sobre isso. Frequência, duração e intensidade dos fenômenos ajuda muito a gente a distinguir características assim de gravidade, né? Patologia, etc e tal. Então vamos ficar de olho nisso, tá? E aí em seguida ela entra numa parte aqui do capítulo falando sobre o diagnóstico das relações objetais, né? O delineamento das condições borderline. Então a gente está falando aí de um período já próximo da década de 50, né, onde foram encontrados esses pacientes chamados de fronteiriços. Então eu trouxe uma passagem aqui da página 72 que eu achei muito interessante, que ela diz assim, que eles eram muito sãos para serem considerados loucos, mas ao mesmo tempo muito loucos para serem considerados sãos. Então ficou assim engraçado, porque é como a gente fala do border como algo fronteiriço entre a neurose e a psicose, né? Porque ele tem pensamentos que descolam, que apontam para uma psicose, mas ao mesmo tempo ele tem a culpa e os elementos de realidade da neurose, né? Então
vamos dizer assim, ele nem é tão desorganizado para ser um psicótico, mas também nem é tão organizado para ser um neurótico, né? Então é mais ou menos isso que ela está dizendo aqui na página 72. Então, o que é legal é ela citar aqui, nos lembrar que a psicanálise distingue o borderline, então, como um nível de funcionamento. Diferente da visão médica, a visão do DSM, né, que aponta que o borderline é um transtorno da personalidade. Então, a psicanálise vai ver o border não como um transtorno da personalidade, mas como um nível de funcionamento distinto. Então, o que é um nível de funcionamento borderline? Ele é de instabilidade, né? Ou vamos dizer assim, melhor dizendo, instável estabilidade, no limite dos níveis neurótico e psicótico. Então, é como eu falei para vocês, ele nem é tão desorganizado para ser um psicótico e também não é tão organizado ao ponto de ser visto como um neurótico. Então, vejam essa expressão: instável estabilidade no limite dos níveis neurótico e psicótico. Ele fica ali fronteiriço entre os dois, né? Dependência das fases primitivas e que também não há perda do teste de realidade. Então ele também não entra em delírios e alucinações, né? Embora tenha fases primitivas regressivas, né? Compulsões, dependências químicas, né? Comportamentos muito imaturos, infantis, mas ao mesmo tempo ele também não tem, não manifesta assim, delírios, alucinações. Então isso coloca o funcionamento borderline assim, realmente numa linha muito fronteiriça entre neurose e psicose. O que eu achei interessante aqui, quando a autora fala de nível de funcionamento borderline, é aquilo que quando você está diagnosticando transtorno de personalidade pelo DSM, e aí você tem ali 3 ou 4 transtornos de personalidade do grupo B que vão te deixar muito confuso, porque eles são muito parecidos. Embora teoricamente sejam bem distintos, né? Mas eles são muito parecidos. Que são eles: a personalidade narcisista, a personalidade histriônica, a personalidade borderline e a personalidade antissocial. O que eu estou querendo dizer é que de vez em quando vocês podem pegar alguns casos que vocês não vão conseguir distinguir muito bem em qual desses 4 transtornos está aquele sujeito, né? Então, o que a psicanálise oferece aqui como uma possibilidade é de que, por exemplo, esse sujeito tenha uma personalidade histriônica num nível de funcionamento borderline. Então, poderia ser visto assim, não como uma aplicação em uma dessas 4 caixinhas, mas um nível de funcionamento que transcende esse olhar, né, que enquadraria dentro de uma dessas 4 opções, o que às vezes é muito difícil de conseguir fazer. Assim, para quem estuda o DSM, né, a gente fala sobre isso em psicopatologia, mas para quem lê o DSM, fica até muito claro as distinções entre uma personalidade antissocial, narcisista, histriônica, né, borderline. A gente consegue, na teoria, distinguir isso muito bem, né? O antissocial com o problema da quebra de regras, né? As transgressões, os problemas com a justiça, o narcisista sempre se colocando acima de tudo, o histriônico no seu desejo de chamar atenção, né? De teatralizar, o border com as experiências limítrofes. Assim, na teoria a gente consegue dar aula disso e explicar muito bem. O problema é quando a gente está avaliando o paciente, a gente ouve a história desses pacientes e a gente fica assim meio na dúvida muitas vezes entre 2 ou 3 dessas categorias. Então a opção que a psicanálise oferece é uma opção muito interessante, porque ela transcende essas caixinhas. Então, em seguida aqui, a autora vai apresentando aqui alguns parâmetros, né, que são aqueles parâmetros que eu coloquei lá no início para vocês, nos objetivos gerais, no início desse vídeo, né? E ela vai distinguindo aqui o que seria do espectro da psicose, da neurose e do border. Então ela vai fazendo isso até o final do texto. Então eu vou encerrar o vídeo aqui
citando brevemente isso. Na modalidade, então, assim, de relações objetais, no ponto balizador, aí, no ponto-chave, aí, no aspecto relações objetais, o psicótico se mostraria não individualizado e também indiferenciado interno e externamente. Então, a relação eu-outro no psicótico, ela é confusa. O psicótico, então, tem dificuldades de distinguir aspectos seus, aspectos do outro. Então, tem muitas projeções, introjeções, né? Não individualização. Então, é um aspecto central da psicose. No border, a questão seriam as lutas diádicas, né? Com o outro. Há um total entrosamento com o outro, mas ao mesmo tempo seguido do temor de obliteração, que seria esse temor de ser aniquilado pelo outro, né? Então, as lutas do borderline nos seus relacionamentos, né? Como que as relações são muito intensas e elas são relações assim que vão de altos e baixos, de idealizações a depreciações, de amor e ódio. E há também esse problema do completo isolamento, né? Esse sentimento de uma fantasia de abandono. Mas essa fantasia pode ser assim, às vezes ela pode ser real, né? Dados os conflitos que essas relações produzem, né? O sujeito pode ser abandonado, de fato, assim, na experiência concreta, né? Realmente. Mas qualquer sinal, assim, do tipo, olha, eu vou sair com meus amigos, tudo bem, mais tarde a gente se vê hoje, amanhã a gente se vê. Aí isso pode produzir sentimentos de abandono, né? Remetem a experiências de abandono anteriores. Então, são indivíduos que são sensíveis ao abandono. E na neurose, a gente tem, assim, já separação e individuação alcançadas. E os conflitos, então, de relações objetais se situam mais entre aquilo que o neurótico deseja e aquilo que ele teme sofrer, teme ser punido, né? Que remetem a aspectos edipianos. Então, a gente vê, assim, aspectos nas relações objetais de psicose, border e neurose, assim, se a gente pudesse quase pensar assim, em estágios evolutivos, né? A gente vai vendo que representam assim meio que estágios evolutivos. Em relação à natureza dos conflitos, vamos lá pegar de novo psicose, border e neurose, tá? Na psicose, são os conflitos com a fase simbiótica primária, né? São os problemas de confiança, né? Então, o psicótico traz, assim, esses problemas da ordem lá das experiências simbióticas mais primárias, aí daí até a questão da paranoia, né? Da psicose paranoide ser a modalidade mais comum observada. O conflito borderline, que é aquele conflito ligado com a fase de separação e individuação, aquela do surgimento, da distinção do ego, né? Eu-outro. Estaria então no meio do caminho entre a psicose e a neurose. E a neurose, com aqueles conflitos de natureza mais edipiana, mais interna, né? Aquele indivíduo que está assim, se questionando o sentido da sua existência, questionando o significado do seu papel, né? Seus sonhos, né? Então é com ele mesmo a coisa, né? É menos o outro e mais com ele mesmo. E por fim, o parâmetro da ansiedade, que na psicose vai se mostrar na forma de um medo de aniquilação, o que ativa assim, um medo muito primário, assim, um medo de preservação da vida, né? Aquele temor de aniquilação, de que aquele abandono poderia produzir assim, a completa aniquilação e morte do sujeito, né? Então remete à ativação de sistemas, né, ligados à preservação da vida, são muito primitivos, portanto. A ansiedade no borderline, que seria aquelas ansiedades de separação, de perda do outro, né? De ativação dos sistemas de pânico, portanto, lidando com essas necessidades de apego primário, né? É uma coisa um pouquinho mais evoluída. E na neurose, que seriam aquelas ansiedades ligadas a desejos inconscientes que podem produzir algum tipo de culpa, né? Então a gente está falando assim, do conflito de id e superego, né? Desejos e coisas que esse indivíduo inconscientemente quer para ele não reconhece que quer, ou ele se culpa por querer, então ele está sempre nesse processo neurótico, né, da dúvida.
Então vejam que a gente tem aqui alguns daqueles balizadores que eu citei lá no início do nosso encontro, nos ajudando a distinguir o diagnóstico de psicose, borderline e neurose. Gente, o capítulo tem muitos outros elementos, obviamente que eu não daria assim como eu fazer um vídeo sintetizando tudo isso, senão seria um vídeo levando horas e horas e horas, o que seria impraticável de assistir, de acompanhar, né? Então, eu quis só trazer os principais aspectos. Nosso próximo encontro deve ser presencial, né? Acho que o pessoal está acompanhando lá no grupo as circunstâncias que estão aqui na minha vida, mas acredito que no próximo vídeo no próximo encontro a gente retome o presencial. E presencial que eu me refiro, esclarecendo, não é presencial real, é presencial síncrono na tela, tá? É online, não é presencial. Na verdade, eu quis dizer online, mas é síncrono, melhor dizendo. Então a gente deve fazer encontros síncronos de novo e não aula gravada, isso que eu quis dizer. E se você caiu nesse vídeo aqui e não conhece o grupo de estudos, quiser conhecer, como eu falei, manda mensagem lá no grupo do WhatsApp ou manda no nosso perfil do Instagram, núcleo.estudos.psicodinâmicos, vem participar com a gente do grupo de estudos, que a gente vai fazer um encontro por mês. Devem ser nesse semestre encontros nas sextas ou nos sábados, né? A gente vai oferecer turmas para quem não pode um horário, pode fazer no outro. Então a gente deve fazer em torno de um encontro por mês, talvez 2, dependendo aí do tempo, né? Como forem as coisas. Se você se interessou, participe aí, manda mensagem que a gente explica como é que faz para participar. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações aí para você poder participar das nossas leituras conjuntas aí. Vamos em frente. Muito obrigado, gente. Um grande abraço e até o próximo encontro.